Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por estar aí acompanhando esse painel, que é o último. Eu sei que foi um dia bem longo aí, mas eu acho que foi muito interessante de conhecimento. E eu acho que esse painel ele é bem importante para a gente parar um pouco e analisar, né, a comunidade do Bitcoin e como que a gente pode fazer o Bitcoin chegar a todos os tipos de pessoas, independente do seu posicionamento político, ideológico, suas crenças, valores. Eu acho que o Bitcoin ele é muito poderoso no sentido de que você pode ser, sei lá, você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser religioso. E mesmo assim, você vai encontrar alguma coisa no Bitcoin que você vai ver aquilo como algo valioso, né? Que você pode transformar a sua vida e tentar fazer o mundo ser melhor, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, no final das contas, né? Eu sou a Saori Honorato, eu sou jornalista do portal do Bitcoin. Eu acho que vocês podem se apresentar, falar um pouquinho, né, o que vocês fazem, como que vocês foram parar no Bitcoin. Alan, você quer começar? Meu nome é Alan. Estão dando para me ouvir direito? Eu estou com um pouco a voz um pouco cansada, que não estou muito acostumado a estar sendo recebido pelas pessoas que me acompanham de forma fisicamente. Eu sempre interajo com a galera mais no nível online. E, praticamente, isso aqui é a minha primeira vez encontrando várias pessoas, principalmente muitas pessoas que me mandam mensagem via inbox. E eu sou muito grato também a vocês também por nos encorajar a ter construído esse nosso projeto. Que começou desde um livro e agora acabou se transformando em um curso. Que isso nos deu bastante alegria. E por conta de vocês, eu tive que largar todo o meu trabalho. Somente para focar em Bitcoin. Eu estava tentando, em algum momento, só trabalhar focado em Bitcoin. E não era bem esse momento. Só que o Bitcoin acaba te atraindo de alguma forma, né? E você acaba simplesmente indo, pelo amor ao Bitcoin. Além de juntar a minha função, que eu sou designer, experiência do usuário e também de interface, acaba que dentro do meu próprio projeto eu consigo dar as minhas habilidades nesse sentido aí. E aí junta os meus conhecimentos de Bitcoin, libertarianismo, economia, a parte mais moral, filosófica, social, que a gente aborda no nosso livro, para estar construindo algo. Agora eu parei de ser menos enrolado, eu e o Renato, agora vamos começar a tratar isso de uma forma mais séria, nesse sentido, mais profissional. Perfeito. Oi, eu sou a Narco Capivara, eu sou uma das escritoras do canal L de Liberdade e eu tenho um projeto de ensinar sobre Bitcoin para cristãos, especificamente para o pessoal de igreja evangélica. Então, eu marco palestras, explico para pastores por que para o cristão é imprescindível que ele tenha Bitcoin. Eu já fiz alguns vídeos também sobre isso, vocês podem conferir lá no canal L de Liberdade. E eu conheci o Bitcoin através de uma pós-graduação em Escola Austríaca de Economia. E aí foram anos resistindo, porque eu vim do mercado financeiro, apesar de ser programadora, então aquilo ali para mim não fazia o menor sentido, até que, de repente, uma hora parece que meus olhos se abriram, eu falei, cara, é isso. Eu achei a luz, assim como eu achei Jesus, eu achei Bitcoin, no sentido de que são duas coisas que, a princípio, parece que não tem nada a ver, mas na hora que você vai explicar para alguém, principalmente assim, você vai lá numa igreja evangélica, com uma senhorinha de 80 anos, que está sentada lá, que não sabe nem mexer num computador, e tu explicar para ela que ela tem que ter aquilo, você vê a diferença que aquilo faz na pessoa quando ela entende. Assim. Então, digamos assim, esse desafio, embora seja muito grande, é maravilhoso você ver quando a pessoa entende. Então, esse é o meu projeto hoje, escrever para o L e trabalhar nisso aí. Isso só é possível depois que eu abrir os olhos para entender o quanto o Bitcoin pode salvar a vida financeira de qualquer pessoa, independente de religião, independente de crédito, independente de tudo. E aí, vocês podem perguntar, por que eu escolhi os cristãos, além do fato de eu ser cristã e de eu ver muita similaridade, 70% da população brasileira é cristão. Já pensou 70% da população brasileira com Bitcoin? Essa é a ideia. Boa tarde, eu sou Daniel Castro, também sou conhecido como BitFrank, no Twitter. Eu cheguei no Bitcoin, assim, eu ouvi falar pela primeira vez faz muito tempo, né? Faz uns 10 anos, provavelmente numa revista dessas, tipo Super Interessante, Galileu.
E eu me interessei, mas era uma coisa muito obscura ainda, né? Muito associada a Silk Road e coisas assim, mas eu achei muito interessante a ideia, né? Ao mesmo tempo que eu não conseguia entender exatamente como é que poderia funcionar um dinheiro completamente privado. Daí, uns anos depois, quando eu comecei a me interessar mais por política, né, eu comecei a ler sobre liberalismo, sobre libertarianismo, eu ouvi falar novamente sobre Bitcoin, né? Eu ouvi vídeo, ouvi o Daniel Fraga, o Rafael Haid, que inclusive está aqui, né? E assim, eu lembro que anos antes eu tinha lido uma notícia nessas revistas dizendo que o Bitcoin tinha morrido, né? Um crash do Bitcoin, como tantos que a gente já está acostumado, e eu tive minha primeira experiência com o obituário do Bitcoin, né? Que hoje em dia a gente sabe que é uma grande piada, mas para um leigo tinha me impressionado. E aí não, bacana que ainda exista, né? É um projeto muito interessante, tem um potencial muito grande. E aí eu comecei a ler bastante sobre aquilo, consumir bastante conteúdo. Inclusive, uma das portas para o Bitcoin para mim foi o coautor do livro do Alan, né, o Renato 38, ele é lá de Salvador também. E eu entrei num grupo no WhatsApp que ele estava, tinha um outro pessoal também, quando teve o halving de 2016. A gente fez um encontro lá em Salvador, e aí ele fez uma palestra. Assim, eu estava bem jovem, eu estava no colégio ainda, não tinha muito dinheiro para colocar, mas eu não estava interessado naquilo, né? Aí, uns anos depois, lá para 2020, 2021, quando teve o halving, outro halving, eu entrei no Twitter, né? Eu já tinha criado um Twitter muito tempo antes, eu tinha até seguido algumas personalidades do Bitcoin, assim, bem no chutômetro mesmo, não tinha muita noção de quem que fornecia sinal e quem que fornecia mais ruído. Eu tinha criado por outro motivo esse Twitter, eu era streamer, né? Eu até falei na minha descrição que eu já fui streamer também, eu divulgo bastante o Bitcoin na comunidade League of Legends. O pessoal streamer, eu tenho contato com alguns e falo bastante do assunto, inclusive eu até convidei, mas teve um que teve que viajar. E aí eu tive um contato um pouco maior com a bolha no Twitter, mas uma coisa que me incomodou um pouco no início era o sinal, quer dizer, era o ruído, né? Estava dificultando encontrar o sinal. Claro, a questão de pessoal que só quer fazer trade, essas coisas, mas eu também sentia que, às vezes, o pessoal vendia muito o Bitcoin associado a uma carga ideológica, né? E eu, nesse período da minha vida, eu já não estava mais tão encantado com a questão do libertarianismo. Então, ficava uma coisa meio maçante, e eu sentia que isso era meio uma barreira para leigos conhecendo, né? E eu lembro que eu comecei a encontrar uma bolha um pouco diferente, uma bolha mais progressista. Tem uma galera, tem 3 filósofos que escrevem no coletivo Resistance Money, que eles vão até lançar um livro em breve, que eles escrevem sobre essa abordagem. Tem um que é muito próximo deles, mas que não faz parte, que é o Troy Cross, que hoje em dia ele está muito popular pela questão da sustentabilidade da mineração, né? Ele está falando muito sobre isso. Assim, foi surreal o destaque que ele ganhou nos últimos tempos. E eu achei aquilo muito interessante, porque fornece uma outra perspectiva em relação ao Bitcoin, que muitas pessoas, querendo ou não, compartilham, e aquilo facilitava o primeiro contato deles, porque eu já ouvi muitos relatos, muitos, de pessoas que até se interessavam pelo Bitcoin, mas se assustaram num primeiro contato, porque não foi o mais bacana, e acabou se fechando para a opção. Então, eu acho que é importante trazer o Bitcoin para essa demografia também. E minha tese aqui é um pouco mais ecumênica, né? Trazer a questão do Bitcoin para todos. Mas eu gostaria de focar um pouco nessas demografias que são subrepresentadas, justamente porque falta esse conteúdo. Eu sinto que falta esse conteúdo. Boa. Obrigada pela introdução, pessoal. Eu acho que antes da gente falar, né, sobre como que as diferentes ideologias ou formas de pensar podem ver valor no Bitcoin, eu acho que um grupo que é muito vocal e muito expressivo na comunidade do Bitcoin, principalmente aqui no Brasil, é a vertente liberal, né? Alan, você co-escreveu um livro, né, o Bitcoin Red Pill, que você aborda a adoção do Bitcoin, mas por essa filosofia, né, libertária, defendendo aí tipo o fim do Estado, o direito à propriedade. Por que você acha que os libertários viram no Bitcoin uma alternativa assim, não uma alternativa, mas algo assim que faz sentido nessa linha ideológica e abraçaram assim com tanta força o Bitcoin?
Os amantes da liberdade, eu não diria nem no tanto os libertários assim. Para quem ama a liberdade, né? Porque nós sabemos que o Bitcoin é para todos, mas não é para qualquer um. Mas aqueles que anseiam pela liberdade veem no Bitcoin para além de uma ferramenta tecnológica ou puramente econômica. Mas ele quebra diversos paradigmas, né? Que é algo que eu sempre digo, que o Bitcoin ele não veio para substituir nada, mas sim tornar aquilo que não funciona obsoleto. Então, o que é que nossas vidas, os amantes da liberdade, temos em comum? Para além das discussões que nós temos acaloradas no Twitter, né? Liberais, libertários, conservadores e comunistas, progressistas, socialistas. O que nós não queremos, às vezes, é ter pessoas mandando em nossas vidas, principalmente na nossa propriedade privada. O Bitcoin nada mais é desde aqueles dos textos iniciais do Mircea Pompesco, quem é das antigas vai saber quem é, que tem um blog lá, o Trilema, Mircea Pompesco, que ele diz que o Bitcoin torna a vida dos burocratas mais difíceis e não mais fáceis, e ele é a única propriedade privada suprema. Porque tudo que nós temos hoje é dada por uma concessão estatal. Nosso dinheiro não é nosso, nossa casa não é nossa, nosso carro não é nosso. Então, qual ferramenta que surgiu após mais de centenas de tentativas fracassadas foi o Bitcoin, que acabou nos ajudando, eles acabou levantando nossa esperança, né, nesse sentido. E que tem até algo que o próprio Nick Szabo, eu acabei de lembrar agora, um texto dele muito bom. Outro cara que a galera mais novas precisa dar dando uma lida, que é o blog dele lá, você bota blog do Nick Szabo, que ele explica sobre o sucesso do Bitcoin. Deixa eu até dar uma lida aqui, agora que eu não lembro de cabeça o que ele... Até separei aqui. O sucesso do Bitcoin certamente não se deve à sua eficiência computacional. Ao invés disso, à escalabilidade social, que são costumes, regras e outros recursos que restringem a motivação e comportamento dos participantes. Trata-se de limitações humanas e não de limitações tecnológicas. Que é nessa abordagem que o próprio Nick Szabo, que o nome do texto é Blockchain, Money e Social Scalability. Que a escalabilidade nada mais do que a habilidade das instituições de superar os limites da mente humana para que o número maior de pessoas possam participar de um esforço comum, que é algo que está acontecendo no Bitcoin, né? Que o padrão Bitcoin ele se torna como se fosse uma instituição, nesse sentido aí, que ainda está sendo formada, para além das brigas internas, via a questão do que será adicionado no código ou não, temos as brigas no campo mais teórico, fora as outras discussões. E o consenso nada mais é algo que é buscado aquilo que todos têm em comum. Se todos estão brigando, sempre existe algo que tem em comum, né? Como foi lá na Guerra dos Blocos, que tem naquele livro lá de 2017, que teve a Guerra dos Blocos e acabou vencendo o consenso, né? Tem algumas pessoas que não concordam, mas paciência. O importante que venceu foi o consenso, que é aquilo que todos têm em comum. E depois nós vimos que a todos aqueles outros forks que surgiram, que além de questões ideológicas, apareceram mais questões técnicas, nós vimos que aquelas outras propostas elas eram puramente scans, né? Que era uma tentativa nada mais do que controlar a rede. E aí você vê que não é só uma guerra tecnológica, mas sim uma guerra cultural dentro do próprio Bitcoin. E é nesse sentido também que nós abordamos no nosso livro Bitcoin Red Pill, que é entender o Bitcoin para além do comum, que é os esforços de todos nós, seja enquanto usuários, programadores ou até empreendedores e tantos outros atores que participam desse ecossistema, fazê-lo avançar. E para isso precisamos amadurecer enquanto instituição, que seria, no caso, o que chamamos de padrão Bitcoin. Mais ou menos nesse sentido aí. Boa, obrigada pela resposta. Anarco Capivara, você traz uma defesa de que todos os cristãos devem ter Bitcoin, né? Eu acho que você não é a única nesse espaço, acho que existe uma vertente aí de cristãos bitcoiners que são muito apaixonados em defender essa conexão, né? Que, a priori, a gente vê, assim, não tem uma ligação muito clara, né? Como que religião e Bitcoin se comunicam, assim, são coisas diferentes. Mas eu queria que você explicasse um pouco como é que você une esses dois universos
E por que você acredita que faz sentido para um cristão ter Bitcoin? Bom, primeiro de tudo, quando a gente começa a falar sobre Bitcoin para um cristão, algumas vezes ele já vem falar assim, mas o que tem a ver dinheiro e a Bíblia? Tudo. O segundo assunto mais falado na Bíblia é dinheiro, com 2.3 mil citações. Quando você olha diversos versículos bíblicos, eles embasam o que a gente tem hoje com o Bitcoin. Por exemplo, você tem um versículo que fala que Deus não faz acepção de pessoas. O Bitcoin também não faz. Quem está rodando Node, quem está comprando Bitcoin, o Bitcoin não liga se você é branco, negro, alto, baixo, se você é cristão, se você é muçulmano, não faz diferença. E a Bíblia também tem esse versículo, que Deus não faz acepção de pessoas. Tem a questão, por exemplo, de que os cristãos, em Mateus 4, fica claro que eles serão perseguidos. E a gente já viu diversos lugares em que as pessoas são perseguidas e usam do Bitcoin para fugir da perseguição, para construir a vida em outro lugar, por exemplo. Então, assim, essa questão do Bitcoin e do cristianismo, ela está muito intrínseca. Desde quando você olha os versículos da Bíblia e vê, por exemplo, aqueles versículos que falam que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus foi tentado, chegou lá no deserto, e Satanás falou para ele, olha, eu te dou os reinos da terra. E Jesus falou, não, para trás de mim, Satanás. Mas ele não desmentiu Satanás, falando, não, os reinos da terra não são seus. Porque os reinos da terra, ou seja, os governos, pertencem a Satanás. E aí, é por isso que a gente precisa do Bitcoin. Porque essas moedas que a gente usa hoje, o real, que se você pegar aí o dólar, eles pertencem aos governos. Então, você vê, eu posso pegar vários versículos bíblicos e casar eles para mostrar que o dinheiro fiduciário, esse real, esse dólar, são moedas baseadas na mentira, na injustiça por causa do efeito Cantillon. E elas são usadas para financiar coisas que vão contra aquilo que os cristãos acreditam. Por exemplo, um cristão não acredita em ficar impondo identidade de gênero nas escolas. E aí, se eu estou transacionando com a moeda estatal, eu estou financiando isso. Então, assim, é muito fácil fazer essa ligação entre cristianismo e Bitcoin, tá? Porque ele é uma alternativa para que a gente tire o poder, que dinheiro é poder, a gente tira o poder dos governos, para que cada um possa botar o poder aonde quiser. O poder do teu esforço, ao invés de estar num dinheiro governamental que ele vai usar para o que ele quiser, ele vai estar para você. E aí você usa para o que você quiser. Se você quiser usar para o dízimo, você pode. Se você quiser usar para comprar livro, você pode. Se você quiser usar o poder do teu tempo, que tu economizou lá e comprou Bitcoin, sei lá, para qualquer coisa, ele é seu. Então, esse poder individual voltando para a pessoa e a pessoa podendo colocar ou nas mãos de Deus ou no que quer que ela seja, que o Bitcoin faz. E aí é fácil você fazer essa ligação e falar, então o cristão tem que querer essa mudança de poder para ele botar o poder aonde ele quer. E no caso seria em Jesus Cristo. Bacana. Daniel, você tem uma visão que o Bitcoin é para todos, né? Independente assim da religião, da linha política. E eu acho que já ficou claro aqui, né, como que os liberais conseguem ver valor no Bitcoin e, pelo que ela acabou de falar, os religiosos, enfim. Mas eu acho que é um movimento importante localizar onde que os progressistas se encontram nesse espaço, né? Eu acho que, embora na comunidade do Bitcoin ele não seja uma voz tão ativa assim, na sociedade né? A gente tem aí, assim, duas vertentes que são bem expressivas e que eu acho que faz sentido a gente entender o espaço que as pessoas têm aqui no Bitcoin. Como é que você vê assim, os progressistas? Assim, como que eles conseguem ver valor no Bitcoin da mesma forma que uma pessoa que seja assim, ultraliberal também vê? Gostaria de começar minha resposta fazendo referência a duas coisas que o Alan e a Capivara comentaram. A primeira do Alan foi sobre a questão dos amantes da liberdade. O Bitcoin, ele não é, em si, ideológico. O Bitcoin é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer pessoa, para qualquer fim, enfim. Agora, há determinados aspectos do Bitcoin que apelam mais para determinados grupos, né? Então, o próprio Satoshi falou que o Bitcoin, ele entende como o Bitcoin pode ser interessante para aqueles que têm perspectiva libertária, e o próprio fato de ele ter colocado um limite de emissão
dá um certo indício de alguma inclinação, ao menos econômica, dele, né? Engraçado que, ao contrário do que muitos pensam, não é claro que Satoshi foi um cypherpunk ou um anarcocapitalista. Ele não fez parte da mailing list dos cypherpunks. E ele falou muito pouco de política, muito pouco mesmo, né? Claro, tem a mensagem do bloco Gênesis, mas ele foca mais nos bancos, me parece. E uma coisa que já dá para fazer o link com a galera progressista é a questão dos bancos. Porque o mesmo motivo que fez Satoshi, provavelmente, colocar aquela manchete de jornal falando sobre o resgate aos bancos no pós-crise, é o motivo que deu origem ao Occupy Wall Street, né? Que foi um movimento majoritariamente de esquerda, lá nos Estados Unidos, justamente preocupado com a questão dos bancos, com os privilégios que os ricos tinham, com os resgates que eles recebiam em detrimento da população. Então, é algo que, assim, parece que libertários e progressistas são diametralmente opostos, mas existem muito mais coisas em comum do que a gente normalmente pensa. A diferença, normalmente, é em relação aos meios, mas não aos fins. Claro que existem determinados aspectos, como a questão da desigualdade, por exemplo, que muitos vão entender que a desigualdade é natural, não tem problema, enquanto outros entendem que é dever do Estado diminuir a desigualdade. Mas, mesmo na questão da desigualdade, em que há discordâncias, eu tenho certeza que todo mundo concorda que a estrutura que está aí não deveria fomentar a desigualdade por design. Então, por exemplo, o efeito Cantillon, né? A questão de como diferentes pessoas são influenciadas pelo sistema financeiro, pelo sistema monetário, e isso causa desigualdade injusta, por design, assim, por uma questão meramente de beneficiar os poderosos em detrimento dos que não são. Inclusive, tem uma fala do Antonopoulos que eu acho fascinante. Inclusive, as palestras dele, sério, hoje em dia o pessoal não conhece tanto ele, porque ele até deu uma sumida, mas ele fez muitos bitcoiners, né, e ele foi muito importante na minha jornada. E ele falou que, quando ele deu uma palestra, um rapaz chegou para ele e falou: cara, isso que você falou sobre o Bitcoin ser para todos, o Bitcoin ser inclusivo, ressoa muito comigo. Porque eu moro aqui nos Estados Unidos faz 10 anos, eu trabalho, eu pago meus impostos, mas eu nunca consegui ter um cartão de crédito. Porque toda vez que eu vou fazer o registro, eles já me barram ali. Por quê? Porque eu nasci no Irã. E o Irã é sancionado. E aí ele disse que ele contou essa história num evento com banqueiros e tal. E uma mulher chegou para ele e falou: tá, mas por que a gente deveria dar conta para imigrantes ilegais? Aí ele falou: não, eu vou tentar colocar isso de uma forma que fique um pouco mais clara para vocês. Quando seu vizinho chega e fala: não, essas pessoas não combinam com a nossa vizinhança, porque o sujeito é estrangeiro, porque o sujeito é de uma outra etnia, você pensa: caralho, perdão pela palavra, mas, que cara, né, infeliz. Mas quando a banqueira chega e fala: não, essas pessoas não merecem conta bancária, é algo que é socialmente um pouco mais aceito. E ele falou: não, vocês não vão dar conta bancária para eles, a gente vai. Entende? A questão do Bitcoin como uma alternativa. E, em relação a isso, tem um outro ponto que é muito importante, que muitas pessoas pensam que a galera mais de esquerda acaba dependendo mais do Estado para propor as suas demandas, né? E eu concordo que isso é uma constante. Mas tem uma fala do Ralph Finney, uma mensagem que ele publicou em 94, que ele fala o seguinte: não, tem muitas pessoas que dizem que o sistema político, no máximo, uma ferramenta tática para a gente ganhar tempo, e o que importa de verdade é a tecnologia, é a criptografia, e, você quer mudança? Não proteste, programe. Ele fala: eu discordo. Muita gente fala isso está virando quase um dogma entre os cypherpunks, mas eu discordo, porque o Phil Zimmermann, que é o cara que inventou a assinatura PGP, ele estava sendo investigado lá nos Estados Unidos, ele podia pegar 10 anos de cana. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante: olha, se vocês descobrirem uma forma de fugir da cadeia para o cyberespaço, me avisa que eu estou interessado, entende? Então, assim, por mais que discordemos dos meios através dos quais as pessoas pretendem atingir seus objetivos, é fato que o Bitcoin é uma alternativa tecnológica
E assim, a pessoa escolhe se prefere votar e torcer para que isso mude, protestar, torcer para que isso mude, ou adotar tecnologias. E é muito perigoso a gente abrir mão do espaço político e falar, não, mas comunista, que se ferre. A gente fala muito have fun, stay poor, né? Tipo, não, você não quer entender o Bitcoin, beleza, se vira. Só que muitas pessoas aqui são cypherpunks, são libertários, são anarcapitalistas, e se o Estado falar, não, o Bitcoin é ilegal, assim como os Estados Unidos falaram em 1933 que você possuir ouro era ilegal, inclusive era crime. Passou décadas sendo crime, né? O país, supostamente da liberdade, criminalizou por conta de uma necessidade econômica, foi combater a crise, não, vai ser isso, e dane-se pais fundadores, dane-se tudo. Então, assim, se você é um libertário radical e se proibirem o Bitcoin, você fala, dane-se, eu vou usar a CoinJoin na Samurai, vou guardar na minha cold card em multisig, embaixo da terra, e tá tudo certo, beleza, mas eu aposto que sua tia não vai fazer isso, entendeu? E, querendo ou não, o Bitcoin é um bot salva-vidas. E quanto menos a gente atrapalhar a transição do sistema legacy para a hiperbitcoinização esperançosamente, melhor. Porque menos pessoas ficam de fora e a gente pode chegar no resultado mais facilmente. Obrigada aí, Daniel, pela aula que você acabou de dar para a gente. Bem, eu queria saber agora de vocês dois, assim, se vocês também concordam com essa visão que é saudável trazer mais pessoas com pensamentos diferentes para o Bitcoin. E que dica assim, vocês poderiam dar de assim, manter a cabeça mais fria quando a gente conversa com uma pessoa que pensa de uma maneira diferente da gente, né? Principalmente quando a gente está falando do Bitcoin, né? Porque quando você, acho que respeita que somos pessoas diferentes, que temos pensamentos diferentes, né? A gente tem origens diferentes, histórias de vidas que talvez você não entenda, né? Como que a gente pode deixar isso um pouco de lado para focar no Bitcoin? O Bitcoin, pela sua neutralidade e nenhum grupo poder controlá-lo, eu ainda uso mais a perspectiva libertária. Contanto que ele não mande no meu dinheiro, tudo bem. Ele pode fazer, se juntar, tiver suas ideias um pouco diferentes na minha e financiar os seus projetos. Porque hoje em dia a gente vê o contrário. Pelo fato do Estado, o grupo político que está no poder tem o controle do Banco Central. Então, eu vou financiar as minhas ações, as culturas que eu concordo, como exemplo, o governo atual agora está no poder. Então, eu vou começar a financiar a lacração, financiar bolsa isso, bolsa aquilo. E com o Bitcoin, neutraliza tudo isso aí. Contanto que ele não me obrigue a financiar indiretamente, via impostos, me pilhar, a financiar aquela degeneração, por mim, beleza. Agora, a partir do momento que ele me faz indiretamente financiar, isso aí eu acho além de você incentivar uma sociedade cada vez mais deturpada moralmente, como eu acredito, e outros bitcoins também compartilham da minha mesma visão que eu. Esse é o problema. O controle, você financiar indiretamente. Com o Bitcoin, não. Eu posso voltar com o meu bolso. Se eu não quero financiar aquilo, eu não concordo, eu não irei financiar. Mas esse é o ponto. E não, a partir do momento que se eu tomar parte, querer obrigar, no futuro padrão Bitcoin, querer obrigar, só porque eu não concordo que um grupo de, um exemplo, veganos, estão ali comendo carnes e quer fazer seus projetos, isso aí eu não posso fazer. Porque se eles estão se financiando, nesse sentido, eles têm um dinheiro para tal, eles que juntem em grupos. É como na própria redes sociais e até no mundo real. Nós, seres humanos, somos seres gregários, né? E tendemos a nos juntarmos com pessoas com ideias que têm a mesma finalidade que a gente. Uns chamam de guetos, outros chamam de facções, outros chamam de bolhas e determinadas outras denominações. O ponto é mais esse. Se eu não vou financiar indiretamente, tranquilo.
Agora, se quem quiser se organizar e fazer o que o grupo gosta e outras pessoas têm afinidade, tudo bem. Mas o como funciona hoje em dia, não. Nós somos obrigados a financiar toda essa degeneração que acontece na nossa sociedade. Por isso que libertários, os conservadores, os liberais acabam, de alguma forma, tendo ponto comum nesse sentido aí. Mas esse é o ponto mesmo, do você não financiar diretamente. Então, se você tem aquele dinheiro que ninguém pode controlar, quem quiser fazer o que quiser fazer, se juntar para fazer, beleza. Contanto que não me agrida, né? Olha, eu sou uma cristã, mas eu também sou uma libertária. Então, para mim, não tem a menor diferença o que as pessoas vão fazer. Eu acho bom que progressistas, que pessoas de outras religiões também vão para o Bitcoin. Apocalipse 20 tem uma profecia que diz que Satanás seria preso por 1000 anos. Olha só, alguns pastores andam com o entendimento de que o que prenderia Satanás, ou seja, o que faria com que ele perderia o poder, é o Bitcoin. Por quê? Ele vai fazer com que os governos percam o poder. E aí, por esse período, que não sabemos quanto diz lá 1000 anos, eles perderiam o poder. E aí, depois, ele seria solto e teria lá o anticristo, etc. A questão para que isso aconteça, não adianta só os 70% dos brasileiros terem Bitcoin, porque é 70% dos brasileiros, mas no mundo é apenas 30%. Então, hoje, se todos os cristãos aceitassem Bitcoin, não seria o bastante. Então, eu quero que tenham cristãos, que tenham que tenha todo mundo. Tem acepção de pessoas. Muito bom. Nosso horário está acabando, então, para a gente fechar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre que futuro que vocês vislumbram para o Bitcoin, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui, assim, qual é o objetivo final? É a substituição do dinheiro do governo pelo Bitcoin? Assim, que mundo que vocês querem viver com o Bitcoin? Isso pode ser até um pouco comum aqui para a nossa bolha, porque eu e Renato sempre repete. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Então, não devemos sofrer por querer obrigar as outras pessoas a quererem aceitar Bitcoin. Até porque eu entendo o Bitcoin, ele é aceito pela questão do incentivo. Existem aquelas pessoas que são incomodadas, entendem o contexto, o problema no qual estamos vivendo. Existem aquelas pessoas que nós denominamos de NPCs, né? Que é aquela galera que ali está participando do jogo, mas está tudo lindo, o sistema vai nos salvar, o próximo político vai atender as minhas demandas, e que por algum motivo esse NPC ele acorda, porque não sabia que tinha aquele algo errado e por algum motivo começou aceitou o Bitcoin. E vão ter aqueles NPCs, aquelas pessoas que não querem aceitar, querem serem sustentadas pelo próprio Estado, acham que o que o político A ou B o que está fazendo é certo. Tudo bem, isso tudo bem. Contanto que eu tenha o meu futuro resguardado, o futuro meu e da minha família nesse sentido, né? Pela questão porque a maioria dessas pessoas que não querem salvar o seu futuro, elas serão extintas, como a gente tem aquele meme lá, Darwin vai fazer o resto, não é isso? É um meme e acaba sendo meio traumático. Como é que é? Impactando essa galera, mas é a verdade. Não tem, quando você trata o Bitcoin como seriedade, não tem meios termos. Ou é ou não é. Ora, aquelas pessoas que estão abertas, da mesma forma que a palavra de Deus estar aberto para qualquer pessoa, o próprio Deus ele não obriga você a aceitá-la. A partir do momento que você se arrepende de todo o coração para estar ouvindo a palavra do Senhor nesse sentido, a mesma coisa acontece com o Bitcoin. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, sofrendo porque o meu tio, minha tia, às vezes não quer, mas já que ele não quer, tem soluções como vou fazer aqui uma paper wallet, uma carteira para eles. Porque se algum dia virarmos uma Venezuela ou então uma argentinização, pelo menos eu assegurei até um comportamento cristão, né? Porque eu gosto daquela pessoa, mesmo que ela não queira enxergar, mas eu pelo menos estou segurando o futuro dele. Ora, terão aquelas pessoas que você irão ver que não vale a pena, então melhor deixá-la aprender de alguma forma. Você pode aprender com os erros dos outros, ou então aprender com os seus próprios erros, nesse sentido aí. E, para isso,
não devemos sofrer quanto a isso aí. Apesar de que quando conhecemos os bitcoins, ficamos todos eufóricos, né? Não sei quem já viu aquele meme, os loucos do Bitcoin, o cara no quadro lá, Bitcoin é isso, é aquilo. Eu sei conhecido como o louco do Bitcoin. Mas tudo bem, chega uma hora que você não... Quem quer ouvir, beleza. Quem não quiser, também, tranquilo também. É que nem no jantar de família, o pessoal fala, e aquele Bitcoin ali, tá de boa, tá indo, tá subindo, tá beleza. Você fica indiferente nesse sentido, né? Boa. Vocês podem dar as considerações finais de vocês também? Ok, só para encerrar, assim, eu vejo que vai ser 8 ou 80. Ou a gente vai ter um mundo com CBDC e o inferno na Terra, ou a gente vai ter esse período em que vai ter hiperbitcoinização, a gente vai ter esses 1000 anos de paz. O que vai definir isso? O que cada um de nós vamos fazer. Eu tenho facilidade para falar de Bitcoin para cristão. Vocês podem ter facilidade para falar com outro padrão de pessoas, com pessoas com outras visões. Então, é o trabalho de cada um de vocês que vai mudar. O meu é só um grãozinho da areia. É só isso, basicamente. Como o Alan e a Capivara trouxeram, os grandes pontos do Bitcoin são a questão da liberdade e do poder de volta na mão dos indivíduos. Então, a questão de você financiar o que você concorda. Tem um texto do Gladstein que fala que as guerras, hoje em dia, elas tendem a durar muito mais e serem muito mais custosas, porque o custo delas está separado do cidadão. Antigamente, na Guerra da Coreia, se eu não me engano, ele deu exemplo, quase 100% da guerra foi financiada através de impostos. E quando dói diretamente no seu bolso, fica mais complicado. Agora, as últimas guerras foi com dívida. Então, eles gastam trilhões e trilhões se endividando, postergam o problema para o futuro e você não consegue perceber tão claramente. Então, permite que eles te controlem sem você fazer muita coisa. E o outro ponto, a questão da liberdade, é o seguinte, tem outro texto do Gladstein que ele fala que o Bitcoin é um cavalo de Troia em prol da liberdade. Pô, você comunista quer aceitar Bitcoin, mas você quer tirar a propriedade privada? Beleza, você é Coreia do Norte, pô. Coreia do Norte usou o Bitcoin para fugir das sanções. Agora, ao usar o Bitcoin, ele está colocando o Bitcoin mais em evidência, o que traz valorização para o Bitcoin, o que traz infraestrutura para o Bitcoin. Tem uma entrevista do Michael Saylor, de uns 3 anos atrás, que ele meteu o pau na privacidade do Bitcoin. Disse que se tiver privacidade, o governo não vai gostar. Se o governo não gostar, vai ser difícil para a instituição aceitar. Não sei se ele mudou de ideia, mas o ponto é, o Michael Saylor comprando bilhões e bilhões de Bitcoin traz muita atenção para o Bitcoin. Então, assim, se você acha que dá para defender políticas autoritárias, compatibilizar o Bitcoin com alguma coisa que talvez o Alan discorde, a Capivara discordem, beleza, tente. Mas o Bitcoin, ele traz esse incentivo para você resolver aquilo através de uma alternativa. E assim, muita gente está tão presa no paradigma atual que não consegue vislumbrar uma alternativa. E eu não me canso de me ficar inspirado com a reação das pessoas quando elas ouvem pela primeira vez sobre o que realmente é o Bitcoin. Para além de pirâmide, para além de golpe, droga, o que quer que seja, mas como funciona mesmo o Bitcoin? Cara, as pessoas ficam com esperança. E isso é algo que se perdeu muito. As pessoas elas aceitaram o que está por não vislumbrar uma alternativa. Então, assim, eu não sei se o Bitcoin vai bitcoinizar rápido, se vai ser demorado. Conheço pessoas que falam que não. O dinheiro fiat só é tão ruim assim porque ele não teve concorrência. E a partir do momento em que o Bitcoin surge, talvez a política vai resolver. Eu não sei, mas o Bitcoin traz a alternativa. O Bitcoin traz a escolha. Muito bom. Acho que é isso, pessoal. Obrigada por ficar até agora aqui acompanhando a gente. E valeu. E quem está com o equipamento de tradução e puder devolver onde vocês pegaram, ajuda bastante. Valeu. Foi bem rápido, né? Pois é. Já passei um pouco Fica mais uma hora aqui.